vamos lá. Você quer me dizer que você entra no jogo, farma durante 6 a 8 horas seguidas só pra conseguir um item melhor? Ou entra numa partida ranqueada, cai contra um jungler, ele te ganka a cada 30 segundos, mas você continua jogando? Ou passa horas no joguinho de futebol, se estressa porque seu atacante roubado perdeu um gol feito? Se você joga assim ou não, eu tenho algo para te falar. Normalmente, quando a gente entra no jogo, a gente está atrás de alguma coisa que divirta, que entretenha, que faça a gente esquecer um pouco do mundo lá fora. Esse sempre foi o objetivo dos videogames, mas aí você abre o Twitter e encontra alguém dizendo: "Ai, seu joguinho de matar zumbi com motoqueiro é ruim." A pessoa não jogou, não terminou, às vezes nem começou, viu uma gameplay, assistiu 2 vídeos e decidiu que precisava compartilhar uma opinião que ninguém pediu. Não que minha opinião importe muito também, mas existe uma diferença. Eu não tô tentando impedir ninguém de gostar de alguma coisa, porque no fim das contas, uma pessoa não deveria interferir no gosto da outra. Imagina o Joãozinho, ele compra um jogo, joga, se diverte, decide comentar no Twitter. Pronto, foi linchado. Chamaram ele de Jack porque ele gostou de um jogo que tem uma relação boa de pai e filha. Agora imagina o Mateuzinho, ele compra exatamente o mesmo jogo, mas comenta com pessoas que realmente querem conversar sobre aquilo. Pessoas que vão ouvir o que ele tem a dizer e talvez concordem, talvez discordem, mas sem transformar uma opinião sobre videogame numa guerra civil. Porque é simples, enquanto você deixar suas opiniões públicas, sempre vai estar sujeito a gente te julgando. Sempre. Mas eu gostei de Pragmata, você é Jack, mas eu só gostei do jogo, continua sendo Jack. E Pragmata é só um dos exemplos. Assassin's Creed Shadows passou pela mesma coisa. Tinha gente criticando alguns elementos do jogo porque queria uma experiência mais imersiva. Tinha gente criticando por outros motivos, vocês sabem qual é. Tinha gente defendendo e tinha gente se atacando. E no final ninguém estava discutindo sobre o jogo. Todo mundo estava discutindo entre si, sem necessariamente falar sobre o jogo. Hoje parece que o videogame virou um amplificador de ódio. Normalmente funciona melhor quando o jogo está em alta. Por que vocês acham que Pragmata foi atacado? Porque tá no hype. Porque falar dele gera clique, gera visualização, gera engajamento. Mesmo que seja o Diego, que mora em Cunha, caça calango para almoçar e usa cacto como garrafa d'água. Se ele falar do assunto certo, no momento certo, do jeito certo, ele viraliza. Porque tá falando para um público gigantesco, o público de games é enorme. E aí entra uma coisa maravilhosa chamada efeito manada. Inclusive eu queria que falassem mais sobre o teorema do macaco infinito. Mas enfim, o problema do efeito manada é que depois de um tempo ninguém mais sabe de onde veio a opinião. Você chega na pessoa e pergunta: "Mas você jogou?" Aí a pessoa vai lá e fala que não. "Assistiu?" "Não." "Então por que tá falando mal?" "Porque meu streamer favorito disse que é ruim." Ou então, perguntei pro ChatGPT e ele resumiu o jogo. Aí fica complicado, porque tem muita gente que fala como se tivesse terminado 3 vezes o jogo, mas na verdade nunca encostou no negócio. E pode parecer meio escroto falar isso, mas se você não jogou, a sua opinião simplesmente tem menos peso. É igual um fã de cinema criticando um filme sem ter assistido. Não faz sentido. E o mais engraçado é que isso virou rotina. Parece que hoje em dia todo jogo vem acompanhado de uma auditoria completa. Você comenta sobre um jogo, aparece um cidadão aleatório e fala: "Mas o criador fez isso, mas a empresa fez aquilo, mas o jogo não tem não sei o que, mas o jogo tem queijo demais. Irmão, eu só queria dar tiro em rato depois do meu trabalho." Antes era mais simples, você chegava e falava: "Nossa, Assassin's Creed Black Flag é muito bom." Fim, acabou, vida que segue. Hoje em dia você fala: "Eu não gostei de Elden Ring, o jogo não me prendeu, eu não consegui me adequar a ele." E aí vem um ser humano imenso, que tem cheiro de queijo maturado, faz um TCC sobre a sua opinião e por que ela tá errada. Sendo que às vezes você só não encontrou a vibe daquele jogo, ou você não entendeu ele. E tá tudo bem. Death Stranding é um ótimo exemplo. Muita gente ama, muita gente odeia. E eu mesmo gostei muito do que vi. Eu não joguei Death Stranding, então não posso dizer que ele é bom ou ruim. Mas o que eu assisti me deixou com muita vontade de jogar. E tá tudo certo também, porque ninguém é obrigado a gostar da mesma coisa. O ponto é que videogames são praticamente infinitos. Existem milhares de experiências diferentes, milhares de estilos, milhares de histórias, e eu amo isso.
Mas infelizmente sempre vai existir alguém disposto a te apedrejar por simplesmente gostar de um jogo. E aí chegamos nos jogadores de FIFA, ou EA FC, ou seja lá qual o nome da semana. E eles estão certos em pelo menos uma coisa. Vamos pensar no Marcelinho. Todo ano ele compra um jogo novo, R$350. Muita gente vai zoar ele. E com razão, porque R$350 é muita coisa. Ainda mais na realidade do Brasil. Mas aí ele chega em casa depois do trabalho, liga o videogame, joga algumas partidas. Passa um pouco de raiva, às vezes muita raiva. Mas no fim do dia ele se divertiu. E pronto, o objetivo foi cumprido. Exatamente isso, ele se divertiu. Pode ser um jogo genérico, pode ser um jogo ruim, pode ser um caça-níquel digital, mas ele gostou. Agora aparece o Diego, dizendo que ele tá alimentando uma indústria mercenária, que tá jogando dinheiro fora, que ano que vem ele vai lançar um jogo igual, e talvez tudo isso seja verdade, e provavelmente é. Mas sabe o que também é verdade? O dinheiro é do Marcelinho, o tempo é do Marcelinho, a diversão foi do Marcelinho. Sócrates uma vez disse: às vezes na vida devemos nos jogar ao invés de nos reprimir. E o Marcelinho tá fazendo exatamente isso, ele tá aproveitando, tá vivendo, tá jogando o que gosta. Enquanto isso, o Diego tá ocupado demais criticando a diversão dos outros, gastando o seu tempo útil de vida, que poderia estar jogando algum jogo, tá lá criticando o Marcelinho por comprar o outro FIFA de outro ano. Eu não vou entrar nos méritos circunstanciais, não vou discutir se a EA é uma empresa mercenária, se Days Gone lançou bugado, se a Capcom fez um jogo que ativa o instinto paterno. Digo, fez um jogo com uma proposta de pai e filha, porque isso não muda o ponto principal. Daqui a 10 anos, você não vai lembrar daquela discussão que teve no Twitter. Não vai lembrar daquele comentário. Não vai lembrar daquela nota crítica. Mas talvez você lembre daquele bug engraçado, do highlight absurdo, da resenha com os amigos, daquele jogo que ia aparecer numa fase complicada da sua vida. Quando parecia que o mundo estava tentando te atropelar. Quando tinha uma alcateia inteira de problemas esperando do lado de fora. E mesmo assim, por algumas horas, aquele jogo fez você esquecer de tudo. Ou daquele jogo confortável, que você voltava sempre. Não porque era o melhor jogo do mundo, mas porque te fazia feliz. E no fim das contas é isso que importa. Não importa se é FIFA, Pragmata, Days Gone, Minecraft ou qualquer outra coisa. O que importa é que você está se divertindo. Porque a felicidade que aquele jogo te traz vale mais do que a opinião de alguém que vai aparecer num comentário, te chamar de burro e desaparecer da sua vida 5 minutos depois. Então vai lá, joga, se diverte, aproveita, porque o mundo já tem problemas o suficiente sem transformar a videogame em mais um deles. Agora, o que falam de LoL, Dota, Valorant é verdade, tudo merda mesmo. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar o canal e considere se inscrever. Tô tentando crescer por aqui. Não quero pagar de vitimista nem nada do tipo. Mas a situação tá complicada, tô desempregado e ajudando aqui em casa. Então, qualquer apoio faz uma diferença enorme. É isso, valeu e falou. Até um próximo dia de videogame.